Glórias a Jesus, amém? Eu não sei quantos que, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Em nome de Jesus, aleluia. Eu não sei quantos perceberam no domingo passado, quando você recebeu essa folha, quando nós pudemos preencher os nossos projetos e sonhos para 2022. Eu não sei quantos perceberam que bem na parte de cima da folha está escrito ali: minha geografia é território da promessa. O pastor esqueceu de falar, mas esse é o tema de 2022. O tema da nossa cobertura espiritual, né? Nós temos uma igreja lá em Manaus, Ministério Internacional da Restauração, que é a igreja que serve de modelo para nós, de inspiração, né? Nós costumamos dizer que é a nossa cobertura espiritual. Então, o que é uma cobertura? Imagina o telhado da sua casa, né? A melhor explicação para falar da cobertura é o telhado da casa. Então, temos aqui um carpinteiro aqui. Eu não sei se ele trabalha com telha, mas com madeira eu sei que ele trabalha. Mas imagina o telhado, né? É fácil de imaginar na sua mente o telhado. Então o telhado, ele é responsável em nos proteger, nos guardar nos dias de chuva, nos dias de tempestade, de vendaval, enfim. Então esse é o papel de uma cobertura espiritual. Nós temos uma cobertura. E eu gosto também de usar um outro simbolismo para falar da palavra cobertura. Como no reino de Deus, a sensação que a gente está é que a gente está o tempo todo numa guerra, né? Porque nós estamos numa batalha aqui na terra, e o nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus na terra, assim como no céu. E a Bíblia diz que esse reino é tomado por esforço. Então tem uma guerra, tem uma luta. Todos os dias há uma luta contra a minha carne, contra os desejos da minha alma. Eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que dizer não para o pecado, eu tenho que dizer não para a minha alma muitas vezes, e eu tenho que dizer sim para Deus sempre. E isso vai me levar a uma vida de muita disciplina e de obediência à voz do Espírito Santo e a tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, como direção, como destino. E nessa guerra, nessa batalha da vida, imagina você aqui, quem já assistiu um filme de guerra, né? Normalmente, quando o exército ele está avançando territórios para conquistar o território do adversário, o exército do oponente, então eles vão fazendo trincheiras e ali eles começam a atirar no adversário e eles jogam granada. Eu não sei como que é uma guerra nos dias de hoje, né? Muito mais moderna, mas eu sou das antigas, né? Então nas antigas, os filmes que eu já tive a oportunidade de assistir de guerra, então a gente vê ali naquelas trincheiras os soldados atirando, e aí um joga granada, o outro tira um míssil. E quando o exército pretende avançar em determinado território, em determinado espaço, aquelas pessoas ali, aqueles soldados, eles estão ameaçados de receber um tiro, estão ameaçados de morte. Então tem a turma da cobertura. A turma da cobertura é aquele pessoal que fica atirando sem cessar, né, no exército adversário, para que então o exército adversário não tenha tempo de respirar e de, por exemplo, atirar, e então eles conseguem avançar mais um território, mais um espaço, mais um terreno, e assim eles vão avançando. Então ali numa guerra, a cobertura é aquele pessoal que fica ali atirando o tempo todo, atirando, para não deixar que o adversário, o exército adversário, venha ter espaço para poder dar um tiro e assim atingir um soldado. Quantos estão entendendo? Né? Quem já viu o filme de guerra sabe o que eu estou falando. Então, duas ilustrações aqui para falar sobre cobertura espiritual. Tem um apóstolo muito conhecido nosso aqui no estado de Santa Catarina, o apóstolo Luiz Emílio. Ele gosta muito da expressão suporte, né? Que nós, em vez de usar essa expressão suporte, a cobertura espiritual, nós devemos servir de suporte, de base, uns para os outros, né?
Porque quando a palavra de Deus diz suportai-vos uns aos outros, muitas pessoas ainda nos dias de hoje acreditam que suportar um ao outro meu Deus, aquela pessoa é um saco, aquela pessoa ela é muito chata, então eu tenho que suportar ela. Eu só estou suportando aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que é muito chato, por sinal, porque o pastor pregou na igreja que tem que suportar uns aos outros. Então tem gente que acha que essa expressão suportar é realmente aguentar alguém que é considerado chato, né? Mas na verdade, suportar é servir de suporte. Então nós temos que servir de base, de suporte, né? Como a irmã Leia falava aqui na abertura, nós somos um corpo, e nesse corpo, chamado corpo de Cristo, se um membro estiver fraco, se um membro for atingido no meio dessa guerra, a palavra de Deus diz que todos sofrem, porque nós fazemos parte do seu corpo. Então não tem como o dedo mindinho dizer, eu não preciso do dedo polegar, eu não preciso da unha do pé, eu não preciso do coração, eu não preciso do fígado, eu não preciso do rim, eu não preciso do pulmão, eu não preciso do braço. Não existe isso. Todos os membros do corpo são importantes. E quando falta um membro, quando um membro é atingido nessa guerra, todos sofrem. Todos sofrem por quê? Porque é um corpo só. Então nós precisamos realmente servir de suporte. E aí então vamos pegar as duas palavras. Nós precisamos tanto ser cobertura para os nossos irmãos, como nós também precisamos servir de base, de sustentação, de suporte para o nosso semelhante. Então eu falei tudo isso para dizer que a nossa base, a nossa cobertura, o nosso suporte é o Ministério Internacional da Restauração, lá em Manaus, presidido pelo apóstolo René Terra Nova. E o apóstolo René, por direção de Deus, ele deixou um tema, ele pronunciou um tema para 2022, assim como em 2021 o tema era os dias de Elias. Você lembra que estava aqui na parede da igreja, os dias de Elias? Então, assim como em 2021 o tema era os dias de Elias, em 2022 o tema será Minha Geografia é Território da Promessa. Vou repetir. Minha geografia é território da promessa. O que significa isso, pastor Cristo? Significa que o nosso território, o lugar onde Deus nos plantou, nós estamos aqui em Nova Trento, mas a promessa que Deus fez para a minha vida começa pelo Vale do Rio Tijucas. Se vocês estiverem junto com o pastor de vocês, a promessa que Deus fez para a minha vida, para começo de conversa, São João Batista, Nova Trento, Canelinha, Tijucas e Major Jacinto. Então, é por aí que nós vamos começar. Mas o nosso tempo, o tempo do nosso ministério, e essa promessa já está se cumprindo. Já está se cumprindo porque o pastor recebeu um convite da Igreja Batista em Canelinha para ajudar a apacentar os discípulos, os filhos espirituais dos meus pais, lá na cidade de Canelinha. Então, nós já estamos aqui exercendo influência sobre Nova Trento, sobre Canelinha, e São João Batista é a cidade de memória. Então, a gente está o dia todo exercendo influência lá. E o Levi Marcos está fazendo tratamento dentário lá na cidade de Major Jacinto. Então, nós já estamos atuando em Major Jacinto também. Estamos lá, começamos a plantar umas sementinhas lá, com as recepcionistas do consultório odontológico. E em Tijucas, os meus pais têm uma igreja lá também, e de vez em quando a gente é convidado para ir pregar lá. Então já, de certa forma, estamos exercendo influência sobre todas essas cidades. No entanto, a promessa de Deus para a igreja, se a gente for ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a palavra de Deus vai dizer no versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, nós poderíamos fazer uma comparação.
Jerusalém nós podemos comparar com Nova Trento, que é a cidade onde nós estamos aqui inseridos, onde nós temos aqui o templo do Ministério Vidas Águas. Então, traduzindo aqui, para a nossa realidade aqui em Nova Trento, o Ministério Vidas Águas, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Nova Trento, como nos arredores de Nova Trento, nas cidades circunvizinhas, São João Batista, Canelinha, Brusque, Major Gercino, Tijucas, e até os confins da terra. Então Deus quer fazer de nós uma testemunha viva até os confins da terra, em todos os lugares do planeta. Mas tudo começa pela minha casa. O meu primeiro grande desafio é a minha casa. A palavra de Deus diz em Timóteo que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, quem não cuida dos seus, dos membros do corpo, dos irmãos em Cristo, aqueles que não cuidam dos membros do corpo, dos irmãos da mesma família da fé, e principalmente daqueles que são da sua família biológica, negaram a fé e são piores do que um descrente, piores do que um incrédulo. Então, a minha principal célula é a família. A minha prioridade máxima, o meu primeiro ponto, a minha primeira geografia para evangelizar, para pregar o Evangelho, é a minha casa. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus diz em Efésios que o marido, quero ler para você, Efésios, capítulo de número 5, versículo 25, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido, ele tem a responsabilidade de purificar a esposa, de santificar a esposa com a lavagem de água pela palavra. Que água é essa que nos purifica? É só você dar uma olhadinha naquela imagem lá. Está vendo aquela imagem lá daquela pomba lá? E aquela pessoa saindo das águas? Essas águas que estão purificando aquele homem, desse quadro, dessa moldura que nós temos aqui no templo do Ministério das Águas, aquelas águas que estão purificando aquele homem, que dá uma sensação que ele está sendo batizado, não é verdade? Aquelas águas representam a palavra de Deus. E aquela pomba representa o Espírito Santo. Então o processo de purificação do ser humano, ele se dá pela lavagem de água pela palavra, com intervenção do Espírito Santo. Quando você, marido, aplica ou compartilha a palavra de Deus com a sua esposa, quando a esposa compartilha a palavra com o marido, o Espírito Santo, ele pega aquela palavra e ele começa juntamente, ele vai produzindo uma limpeza, ele vai produzindo uma purificação. Por isso o marido, ele precisa se encher da palavra para poder, quando abrir a boca para falar, ele tem que ter a palavra de Deus nos seus lábios, porque essa palavra vai santificar a esposa. Mas eu me atrevo a dizer que a esposa também deve ter essa palavra nos lábios, porque em Cristo a Bíblia diz que já não há mais distinção entre homem e mulher. Em Cristo não há diferença. Nós agora somos um em Cristo. Então homem e mulher têm praticamente o mesmo papel em Cristo. Como assim em Cristo? A Bíblia diz que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos as varas. Então quando essas varas estão
conectadas, estão plugadas, estão ligadas em Jesus, que é a videira verdadeira, a essência de Jesus flui nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu pergunto para você, qual que é a diferença de uma vara homem e de uma vara mulher? Quantos estão entendendo que nós somos uma vara? A Bíblia diz em João 15:5 que nós somos uma vara. E Jesus é a videira e o Pai é o viticultor. Se nós somos uma vara, qual que é a diferença da vara homem e da vara mulher? Não tem nenhuma diferença. Todos dois são vara. Todos dois são vara. Todos dois podem e devem se relacionar com Jesus. Todos os dois podem e devem se relacionar com a videira verdadeira que é Jesus. Então, em Cristo não há distinção de sexo. Embora a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do marido, na nova aliança fica claro que a mesma responsabilidade recai sobre os dois, sobre ambos os cônjuges. Olha só o que diz em Efésios 5:21. Efésios 5:21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Começa dizendo lá no 18, né? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só o que está dizendo aqui. Está dizendo que é só a mulher que tem que se sujeitar ao marido? Está dizendo que é só o marido que tem que sujeitar a mulher? Não. Está dizendo sujeitando-vos uns aos outros. Então, na nova aliança, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. A mulher tem que se sujeitar ao marido. O marido tem que se sujeitar à esposa. E ambos precisam se sujeitar à palavra. Pastor, como é que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte: perante a Bíblia, a responsabilidade maior está sobre o marido. O marido é o sacerdote do lar. Mas se o marido falhar, se o marido não for aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, aquele homem que tem comunhão 24 horas com Jesus, com o Espírito Santo, e fazendo isso ele estará apto para purificar a esposa. Se ele não for esse homem, mas de repente lá na sua casa a mulher é aquela que busca mais, a mulher ora mais, a mulher busca mais, ela lê mais a Bíblia, é a mulher do reteté de Jeová. Então normalmente essa mulher, possivelmente, ela estará mais habilitada a purificar o marido. A verdade é que nós devemos nos purificar uns aos outros através da palavra de Deus. Eu estava falando que nós vamos ser testemunhas, né? Da nossa geografia até os confins da terra. É isso que eu falei, né? Que nós vamos receber o poder do Espírito Santo, ele já está aqui, e seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus quer fazer de todos os territórios onde eu pisar a planta dos meus pés, um território de milagres. Deus disse para Josué: todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés. Olha só o que está escrito lá em Josué. Quando eu era novo convertido, eu ensinava para as pessoas: se um dia você tiver dificuldade de encontrar um texto na Bíblia, um livro, procura no índice. É muito mais fácil. A gente quase não usa o índice, né? Aqui na minha Bíblia diz que é a página 196. Você vai no índice, pronto, está resolvido o problema.
Então, olha só o que diz a palavra de Deus lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em Josué capítulo 1, a partir do versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais me daria. Então, somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, Deus está repetindo aqui mais de uma vez para Josué: por onde quer que andares. Então, qual é a geografia da promessa, pastor Cristo? Repita assim comigo: por onde quer que andares. Vamos repetir? Por onde quer que andares. Então, o tema de 2022, minha geografia é território da promessa. Onde é que é a minha geografia? Por onde quer que eu andar. Começa pela minha casa, começa pela minha família, que é a minha principal célula. Depois pelo meu bairro, pela minha cidade, pelas cidades circunvizinhas. Depois o meu estado, o meu país e até os confins da terra. E a promessa de Deus para 2022 é que a minha geografia, o lugar onde eu pisar a planta dos meus pés, o lugar onde eu estou inserido, o lugar onde o Senhor me plantou, é território da promessa. Você pode dizer um amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Então está aí anunciado o tema para 2022. 2022, minha geografia é território da promessa. Todo lugar que pisares a planta dos teus pés, o Senhor será contigo. Assim como ele foi com Moisés, ele será conosco. Amém? Não temas, não te espantes, porque o Senhor é teu Deus. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Só lembrando, amados, que Deus, Ele é um Deus que trabalha com princípios. Deus nunca vai nos dar algo, até o tema. Existe um versículo que acompanha essa frase, que é o Salmo de número 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo de número 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então Deus quer entregar para nós, irmãos, nações. Mas antes de Deus entregar para nós uma nação, tudo começa pela minha casa. Eu, durante muito tempo, enquanto eu morava aqui em Nova Trento, eu orei por 3 países específicos: Espanha, Portugal e Itália. Espanha, Itália e França. Também orei por Portugal.
mas principalmente durante muito tempo da minha vida, eu orei pela Espanha, pela Itália e pela França. Por quê? Porque desde criança eu sempre fui apaixonado por ciclismo, e durante muitos anos eu competia e disputei o campeonato catarinense de ciclismo, disputei jogos abertos. Então, como eu sei que hoje os países número 1 do ciclismo no mundo é a França, a Espanha e a Itália, lá o esporte número 1 não é o futebol, como a gente acha que é, né? Lá na França, por exemplo, o esporte número 1 é o ciclismo. Então existe hoje no mundo, né, o Tour de France, que é a volta ciclística mais famosa do mundo. Depois tem o Giro de Itália e a Vuelta de Espanha, né, que são as três principais voltas de ciclismo mais famosas do mundo. Então vem pessoas do mundo inteiro para a Espanha, para a Itália, para a França, nos períodos de competição. Então são competições que duram quase 30 dias de competição. E os ciclistas ali, eles correm média de 4, 5 horas de pedal por dia, dependendo do tamanho da corrida. Tem corridas desde o contrarrelógio, que pode ser de 10 a 30 quilômetros, que é uma prova individual, onde é cronometrado o ciclista que tem o menor tempo, desde o contrarrelógio até uma prova de montanha, que pode ter aí 130, 150, até 200 quilômetros de distância. E lá na Itália, na França, naquela região, eles têm montanhas de torno de 25 quilômetros de subida. Então são montanhas assim que pega a Serra do Rio do Rastro, que a gente tem aqui em Santa Catarina, coloca no chinelo. A Serra do Rio do Rastro é o bebezinho, perto das montanhas que tem lá. Então são competições que duram ali, em média, 21 dias, né, 22, 23. Então vem ciclistas do mundo todo, as ruas da França, da Itália, da Espanha, elas param para que todos possam presenciar essas competições. Então, como eu sempre fui muito apaixonado por ciclismo, eu durante muito tempo orei profetizando que Deus vai me levar nessas nações. E eu creio que eu vou, porque Deus tem usado pessoas para dizer que eu vou atravessar os mares, os oceanos. Aleluia, você pode dizer um amém? Amém? Alguém sonha comigo aqui? Mas, amados, tudo começa pela minha casa. Às vezes, nós temos sonhos tão grandes, nós temos sonhos gigantescos, e não tem nada de errado em sonhar. Não tem nada de errado em sonhar grande. Eu creio que todos nós devemos sonhar e sonhar grande. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus grandão, ó Deus. Se o nosso Deus é um Deus grandão, né, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou: olha, como é que eu vou dizer que o Senhor se chama? Porque eles vão perguntar: quem está me enviando? Aí Deus disse para Moisés: diga que eu sou, enviou a vós. Resumindo, Deus está me dizendo: eu sou grande, eu mando, eu faço, eu aconteço, é eu que estou te enviando, então vá e ponto final. Eu sou. O nome de Deus em português é eu sou. Na verdade, muitos creem, né? Nós cremos que Deus não quis revelar o seu nome. Mas, para todos os efeitos, em hebraico, o nome de Deus é chamado Yahvé, ou Jeová, mas no português é eu sou. É Deus dizendo: eu sou, e basta. Eu estou te mandando, Moisés, e ponto final. Quando Deus manda, como dizia o meu saudoso apóstolo Luiz Carlos, apóstolo Patrícia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Quando Deus nos manda, nós temos que obedecer. Então, amados, a gente pode sonhar grande e deve sonhar grande, mas tudo começa por algo pequeno. A palavra de Deus diz lá em Zacarias: não despreze o dia das pequenas coisas, não despreze o dia dos pequenos começos. Nós estamos aqui hoje, em 5, com a Leia e com Anthony, 7 pessoas. Estamos aqui em 7 pessoas. Eu preciso ser fiel como pastor, fiel a Deus, a esses 7, tanto quanto tivesse uma multidão aqui.
Porque se eu não for fiel ao certo, irmãos, não pense vocês que Deus vai dar 20, 50, 100, 1000 para a gente cuidar, que Deus vai dar um estado, uma nação, porque Deus é Deus de princípio. Deus é um Deus que Ele prova, que Ele nos testa. Então primeiro Ele sempre vai nos dar algo pequeno. Eu pedi para o irmão antes, me deu vontade no meu coração aqui hoje. Meu violão acabou de chegar no concerto, então o violão está novinho. Foi trocado corda, foi regulado, foi pintado, está novo. Aí deu vontade, como nunca tem ninguém para fazer um fundinho musical aqui, enquanto eu prego, eu acho lindo, né? Os pregadores que pregam, tem ali alguém tocando um tecladinho de fundo e tal, mas aqui eu tenho que negociar um passe com a minha esposa, né? Mas geralmente a pastora Patrícia às vezes vai ajudar a cuidar das crianças e tal, mas enfim, hoje eu senti no coração e pedi para o Anderson, está aí, ó, tá tocando. Daqui a pouco cansa o braço dele, mas vamos em nome de Jesus, Deus vai renovar a força dele. Mas é assim, irmão. Ele poderia ter dito, não, pastor, deixa eu ficar lá sentadinho lá da Sabrina, é melhor assistir o culto, né, abraçadinho com a esposa. Mas ele prontamente disse sim. Então é assim que funciona na obra de Deus. Deus nos dá algo simples às vezes para fazer. E quando a gente é fiel naquela missão pequena que Deus dá na nossa mão, Deus vai dar algo maior. E quando eu sou fiel naquilo que é maior, né, Deus vai dar algo maior ainda. Então começa com a minha casa, depois então com o meu bairro, com a minha cidade. Daqui a pouco, irmãos, eu já estou fazendo viagem internacional e Deus está me usando para apacentar vidas lá em Israel. E meu sonho para 2022 é em Israel. E um deles, né? Mas tudo começa pela fidelidade no pouco. A palavra de Deus diz: se fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Amém, amados? Então é assim que funciona. Eu preciso ser fiel no pouco. Se eu for fiel no pouco, sobre muito, Deus vai me colocar. Aleluia? Você pode dar mais uma pausa ao Senhor Jesus?